A gente pode ver a da Diana, nós não Mano, você vimos a dela, tá ligado? Dianinha? Não, Camille. Camille, ok. Ok. Camille é justo, sabe por quê? Camille, LOL, história. Vocês têm me pedido muito, Camille. Tem me pedido muito, Camille. Desde muito tempo, vocês estão spamando Camille, 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 e eu nunca nem tchum, tá ligado? Então eu acho que agora é um bom momento para de fato vermos a Camillezinha. Mordekaiser nós já vimos, Dog. Mordekaiser deve ter lá no canal de corte, não tenho certeza. Se não tiver, vai ter eventualmente. Lissandra é bem fodinha. Se eu não tô enganado, a gente já viu a da Lissandra, ou minimamente chegamos. Não, eu acho que a história da Lissandra, de fato, nós nunca vimos, não. É porque ela tá, tipo assim, na história de muitos outros campeões e é muito principal em Freljord, né? Para os observadores, para a Belvete, as três irmãs. Mas enfim, vamos Camille mesmo, gente. Porque Camille, ó, tô enrolando há muito, muito tempo vermos sobre. O Vamos lá. mundo não é preto ou branco, mas um tom delicioso de cinza. Fala, meu amigo do Gente, a YouTube, Camille tudo belezinha? perfeita. Aqui é o Já foi Alésios uma e das seja minhas muito campeãs bem-vindo ao Universo prediletas Lúdico. dentro do LoL. Essa foi uma das campeãs mais pedidas nos comentários recentemente, e com toda razão, né? Ela é uma personagem extremamente importante para a história de Piltover, com uma história longa, rica de informações e muito perplexa. Para os problemas de Piltover, eu sou a solução. Então saiba que eu tô fazendo esse vídeo principalmente pela quantidade enorme de pedidos nos comentários. Então deixa seu like, por favor. Eu sou uma arma. Você é um tipo de pudim. História da Camille Ferros explicada, a Dama Cinzenta de Piltover. Já deixa o seu like bem... bagual. Vai lá, guria. E respeite os mais velhos. E bora! Camille Ferros nasceu no berço de ouro de uma das famílias mais ricas e influentes de Piltover. Os seus pais, Gemma e Rodri, eram os mestres do clã Ferros quando ela nasceu. Curiosamente, a Camille era a sexta filha do casal, mas só ela e o seu irmão mais novo é que conseguiram chegar à idade adulta. Suponho que morrer é a lição suprema. A sua família criou fortuna através da exploração de um cristal raro que só é encontrado nos desertos de Shurima, os cristais Brackard, que foram patenteados e transformados nos famosos cristais Hex. A Camille é uma pessoa extremamente determinada, e essa é uma característica que está enraizada porque vem de gerações da sua família. Para você ter uma ideia, a sua tia tataravó perdeu um braço e quase morreu em uma dessas buscas pelos cristais, e desde então desse acontecimento quase fatal, virou um evento a ser comemorado pela família Ferros, dando início a um ideal que dura até hoje como um lema para eles: darei tudo pela família. Progresso ganha de sofrimento. Sendo de uma Mas é família foda, hein, rica véi? e também por ser a filha mais velha, desde criança a Camille sempre foi incentivada a buscar conhecimento, a estudar bastante. Ao longo da sua vida ela teve vários professores ao seu dispor, e isso fez com que ela dominasse o dialeto do sul de Ionia e o idioma noxiano com perfeição. Ela também conhece boa parte da história de Valoran, e enquanto seus pais comandavam escavações no Vale Odin, em Shurima, ela ajudava eles porque ela também já conhecia o Shurimani arcaico. Além disso, a Camille também é uma musicista extremamente talentosa, então por ter crescido cercada de professores, tarefas e responsabilidades, ela desenvolveu um comportamento bem aristocrático e um grande sentimento de dever. O dinheiro deixa tudo mais fácil. Tem uma tradição entre as famílias mais influentes de Piltover que é de que o filho mais novo assumia o posto de chefe de inteligência e de mestre do clã da família. Isso quer dizer que um dos filhos mais jovens se torne o representante oficial dos interesses daquela família diante de outras famílias poderosas de Piltover, em reuniões e outras coisas. Mas contrariando essa tradição, o Estevan, que é o irmão mais novo da Camille, não podia assumir o posto, porque ele nasceu com vários problemas de saúde, então
Então seus pais consideraram investir na Camille para que ela fosse a representante do clã Ferros. E assim é que foi feito. O Estevan, por ver a preferência dos seus pais por colocarem a Camille no seu lugar, se cobriu de ódio e inveja. E isso nem poderia ser diferente. O Estevan não era culpado pelos seus problemas de saúde, mas foi justamente pela sua condição física que fez ele perder a chance de ser o representante dos Ferros. Enquanto isso, a determinação da Camille fez ela se tornar uma especialista em combate, espionagem e interrogatório, onde ela questiona os seus interrogados enquanto ela toma chá com eles. Sempre há tempo para o chá. Um método intimidador que ela desenvolveu. Hostilidade funciona quando a cortesia falha. Isso é o que acontece no conto A Dama Cinzenta, por exemplo. Tu vais cooperar. Quando a Camille já tinha 25 anos, aconteceu uma desgraça que iria mudar a vida dela para sempre. Ela e o seu pai foram atacados por uma gangue de aprimorados de Zaun. Como eu já expliquei no vídeo do Echo, os aprimorados são pessoas que amputam partes do seu corpo e substituem por restos de tecnologia Hextech, buscando assim terem alguma habilidade especial mais desenvolvida, alguma coisa sobre-humana. Não é a arma que te define, e sim como tu a utilizas. Essa gangue atacou a Camille e o pai dela porque eles queriam ter um certo status de fama entre as outras gangues de Zaun, roubando um dos objetos mais caros da família Ferros. A Camille e o Rodri ficaram bem machucados. Ela conseguiu se recuperar rápido, mas o seu pai não resistiu e morreu. A memória pesada do passado não melhora com a idade. Todo o treinamento e disciplina de anos não foram o bastante para proteger o seu pai, e por causa disso a Camille ficou arrasada. O luto que se abateu na família foi tão forte que logo em seguida a mãe Gemma não aguentou e morreu de tristeza. Se a vida não te mudou, então tu falhastes. Essa frustração da Camille de perder tão rápido os pais fez com que ela decidisse então deixar de ser a representante do clã da família e ficando só como chefe de inteligência. Ela cedeu o seu posto pro irmão Estevan, que tanto cobiçava esse cargo, né? E uma das primeiras coisas que ele fez quando ele se tornou o líder do clã foi aumentar ainda mais as pesquisas sobre aprimoramento Hextech em humanos. Um ano se passou e durante esse tempo o Estevan conheceu um cara chamado Hakim Daneri, que era um jovem inventor de Belzun, uma cidade no litoral de Shurima. O Hakim era muito habilidoso e criativo, então o Estevan não perdeu tempo e fez dele o inventor-chefe do clã Ferros. A Camille, vendo as habilidades do rapaz, pediu que o Hakim fizesse um aprimoramento com tecnologia Hextech no seu corpo. Ela queria alcançar um poder sobre-humano, porque assim ela seria capaz de trabalhar melhor como chefe de inteligência. Mas quando ela e o Hakim se conheceram, alguma coisa começou a florescer entre os dois. Acontece que o Hakim logo de cara se apaixonou pela Camille, e ele ficou determinado a resgatar ela da escuridão e do luto causado pela morte dos pais. Às vezes, cicatrizes são a vestimenta mais refinada que alguém pode vestir. Por trabalharem juntos no aprimoramento da Camille, eles se aproximaram cada vez mais. Os dois ficavam conversando até tarde da noite sobre histórias das areias de Shurima. E após meses trabalhando lado a lado, a Camille também começou a sentir amor pelo Hakim. Depois de tanto tempo sofrendo por não ter conseguido proteger a sua família, ela finalmente começou a se sentir melhor. E então, conforme o dia do aprimoramento dela ia chegando, os dois fizeram um acordo, se entregarem aos sentimentos que um tinha pelo outro antes do dia da operação, porque eles sabiam que o aprimoramento seria o fim da relação entre eles. Afinal, o Hakim ele sabia que ao trocar o coração da Camille por um dispositivo Hextech, tiraria quase toda a capacidade de humanidade dela. Como expliquei na história da Oriana, uma licença poética que tem na realidade de Runeterra é que os sentimentos vêm do coração e não de conexões sinápticas neurais. Então, depois do transplante de coração, a Camille endureceria os seus sentimentos. Ela não veria mais o Hakim da mesma forma, se livraria de uma vez do luto e da culpa da família e voltaria a focar suas funções como chefe de inteligência. E o Hakim também voltaria a se dedicar a outras tarefas da família, trabalhando para o Estevan.
Mas poucos dias antes da operação, as dúvidas e o medo vieram à tona. O Hakim não pensou duas vezes e pediu a Camille em casamento. E não só isso, ele também implorou para que os dois abandonassem o clã Ferros e Piltover e fossem embora para Belzun. O Hakim imaginava um futuro com os dois explorando as ruínas de Shurima e criando os seus filhos juntos. Essa foi a primeira vez em toda a sua vida que a Camille se viu dividida entre o sentimento e o dever. E apesar dela ainda não ter dado nenhuma resposta definitiva, ela estava propensa a aceitar o pedido do Hakim. Arrependimento é o que tempera o aço da nossa alma. O Estevan, quando soube do pedido de casamento, se desesperou, porque ele era mestre do clã Ferros, mas com a sua saúde frágil, ele era muito dependente e não podia colocar em prática as suas ordens sem a força ativa da Camille. E caso ela se casasse e fosse embora, toda a sua autoridade e vontades não seriam cumpridas. Então, ele bolou um plano que traumatizasse a sua irmã e fizesse ela se lembrar do compromisso que ela tinha com a família. Você não pode evitar as consequências de suas ações. Um dia, ele apareceu diante da Camille todo ensanguentado e espancado, e quando ela viu isso, logo ela se lembrou daquela noite em que ela não foi capaz de proteger o pai Rodri, e vendo o irmão naquela situação, ela não podia fechar os olhos para o que poderia acontecer caso ela não estivesse perto. Moralidade é uma serva linda e uma mestra perigosa. Então a Camille percebeu que se ela fosse mais preparada, mais aprimorada, as tragédias que se abatem na família não aconteceriam, e o seu irmão não estaria ferido naquele momento. Então o plano do Estevan deu certo. Ela recusou o pedido de casamento do Hakim e ainda pediu para que ele agilizasse os preparativos para que o aprimoramento dela fosse feito o mais rápido possível. Eu asseguro a sobrevivência de Piltover. Mesmo arrasado pela decisão dela, o Hakim sabia que ele era o único capaz de fazer a cirurgia com sucesso, e ele queria proteger a Camille, né? Ele não queria que nada de ruim acontecesse com ela. Então, com muito cuidado, ele substituiu o coração da Camille pelo dispositivo Hextech, e quando ele garantiu de que o seu coração novo não iria precisar mais do antigo para funcionar, ele encerrou a operação, abandonou o seu cargo e foi embora. E quando a Camille acordou, ela se viu sozinha no laboratório onde ela e o Hakim trabalhavam juntos. Negociei minha alma pelo progresso de Piltover. A Camille então aproveitou para mergulhar com tudo no trabalho e com o tempo ela fez mais aprimoramentos no seu corpo, sendo o mais conhecido deles a substituição das suas pernas por longas e afiadas lâminas que tinham ganchos em suas laterais. A tecnologia e eu temos um relacionamento complicado. A cada nova melhoria, a Camille chegava a um novo patamar das suas capacidades, e isso deixou ela famosa nas ruas de Piltover. Carnificina e a alta classe sempre andaram de mãos dadas. Muitos se perguntavam o que ainda restava de original no corpo daquela mulher. Permaneço humana. Na maior parte. Agora que a Camille estava no auge dos seus aprimoramentos, ela fazia tudo o que o seu irmão mandava, mesmo que as missões fossem ficando cada vez mais perigosas e questionáveis. E, assim, o clã Ferros foi acumulando mais riqueza e mais poder ao longo dos anos. O progresso é aprimorado com mortes necessárias. Hoje em dia, a Camille já está na casa dos 80 anos de idade, mas a sua aparência jovem foi conservada graças a toda a tecnologia Hextech que flui pelo seu organismo. E enquanto o tempo foi generoso com ela, ele foi extremamente cruel com Estevan, que já não bastava ter vivido sempre doente, agora ele é um velho que está preso numa cadeira de rodas. Te tornaste obsoleto. Mas isso não diminuiu a vontade dele de continuar sendo o mestre do clã Ferros. Um dia, a Camille e o Estevan estavam discutindo a respeito de uma missão. A Sofia, a mestra do clã dos Arvino, iria se casar com o Barão de Zaun, e o Estevan queria que a Camille impedisse, porque com essa união, a elite piltovense teria um Zaunita em uma posição de poder entre os clãs. A Camille então resolveu a situação matando o Barão Zaunita, mas deixando a Sofia viva. E isso tudo é relatado nos quadrinhos Laços Estilhaçados. O Estevan não gostou da atitude, porque ele queria
queria que a Camille tivesse matado os dois, e isso fez com que ele se questionasse se a irmã, mesmo depois de tantos anos sendo aprimorada, se ela ainda tinha alguma capacidade de afeição que pudesse mudar o andamento dos negócios. Então ele fez um teste. Quem dá lições aqui sou eu. Esse teste acontece no conto O Coração Mais Mole. Numa conversa em que a Camille e o Estevan estavam tomando chá, o irmão tinha uma nova missão para Camille, dessa vez muito mais pessoal. Ele deu nas mãos dela um terço e um projeto de um coração aprimorado Hextech, o mesmo projeto do coração aprimorado da própria Camille. Segundo ele, esse terço e o projeto vieram de Zaun. Quando ela viu o papel, logo ela reconheceu o projeto. Era do Hakim. Mas o inventor tinha desaparecido de Piltover há muitos anos e ninguém mais teve notícias dele. Aquele projeto e o terço nas mãos da Camille eram um sinal evidente de que o amor da vida dela tinha retornado. Não são mentiras que cortam, e sim a afiez da verdade. O Estevan quase implorou para Camille ir atrás do Hakim em Zaun, afinal ele estava cada vez mais doente e só um aprimoramento seria capaz de dar uma vida nova para ele, ou até mesmo a imortalidade. A Camille relutou, ela não queria encontrar o Hakim por medo de perder o foco nas coisas, mas depois de tanto o seu irmão insistir, ela desceu até as ruas de Zaun atrás do inventor para que ele pudesse aprimorar o seu irmão. Andando por um beco escuro de Zaun, a Camille percebeu que ela estava sendo seguida por uma mulher que tinha um chicote. Em um movimento rápido, ela conseguiu surpreender a garota e quase matou ela de surpresa. Mas durante a conversa, a mulher se revelou como Aviet e contou que ela estava seguindo a Camille a pedido do Estevan. O irmão enviou essa Aviet como uma assistente para sua irmã, mas que na real a intenção era saber se ela não iria entregar suas emoções passadas ao Hakim quando encontrasse ele. A Camille ficou possessa, mas continuou a sua missão mesmo com a garota andando junto. Por causa do terço que veio junto com o projeto, o destino da Camille em Zaun era a Igreja dos Gloriosos Aprimorados, que era um culto aos aprimoramentos que eram feitos em Zaun. Quando ela entrou na igreja, ela encontrou uma espécie de sacerdote e mostrou o terço para ele, perguntando se ele sabia de quem era ou de onde vinha. O homem disse que o terço era de um rapaz que tinha as mesmas feições físicas do Hakim, e que ele estava abrigado em um hotel próximo ao clã dos Arvino. A Camille já sabia para onde ir agora. Chegando lá, ela deixou a Aviet para trás e subiu na hospedaria sozinha. Entrando num quarto, o seu coração de Hextech começou a palpitar, porque ela estava vendo diante dos seus olhos o que seria o Hakim, mas não era ele. A presença dela acordou esse rapaz que, ao bater os olhos na Camille, falou que já conhecia ela. O rapaz era sobrinho do Hakim, e ele sabia quem a Camille era porque ele tinha um desenho do rosto dela que foi feito pelo próprio tio. A Camille não podia negar de que ter notícias do Hakim depois de tantos anos fazia ela se lembrar dos sentimentos de amor do passado. E não segurando isso, ela perguntou pro rapaz onde o Hakim estava. E foi nesse momento que ela recebeu uma das piores notícias. O Hakim tinha morrido. Mesmo não tendo lágrimas para chorar, o sentimento de dor e tristeza foi imenso. E a Camille ficou por alguns segundos calada, tentando segurar a sua reação. O rapaz ainda completou dizendo de que o Hakim não havia se casado durante toda a sua vida. Olhando em volta do quarto, a Camille viu de que o garoto tinha vários projetos de aprimoramentos desenhados que eram idênticos ao do Hakim. Era como se o rapaz fosse um aprendiz do tio inventor e fosse tão brilhante quanto ele. Lembrando do pedido do Estevan, a Camille então decidiu levar o garoto para fazer o aprimoramento no seu irmão. Mas chegando na rua, ela é surpreendida pela Aviet, que com o movimento usou o seu chicote para amarrar a Camille. Isso foi no máximo medíocre. A assistente enviada pelo irmão tinha como missão matar a Camille caso ela se mostrasse frágil aos seus sentimentos. Como eu falei, essa missão era um teste para ver se a Camille ainda tinha alguma coisa de humana que fizesse ela desobedecer ao Estevan. Não sou marionete de ninguém. Apareceram mais 2 aprimorados bem grandes para acabar com ela, e quando um deles deu um soco bem dado no rosto da Camille, isso foi o suficiente para ela recuperar o seu juízo. Tu és forte.
Mas eu sou mais. Tomado então pelo ódio, a Camille usou toda a força que ela tinha pra se livrar do chicote e foi com tudo pra cima da Avet e dos dois aprimorados. Ela descontou toda a raiva naquele confronto que no final só restava uma cratera no chão e 3 corpos dilacerados. Nossa, alguém poderia cobrir este monte de sucata? Depois que ela se recompôs, ela chegou perto do sobrinho do Hakim. A genialidade dele era brilhante demais pra cair em mãos erradas como a do Estevam, e então ela decidiu que ele ia trabalhar para ela. Mesmo assustado com tudo que ele tinha visto, o rapaz topou. A Camille mandou ele voltar pro quarto de hotel e ela retornou para Piltover. Ao chegar em casa, ela tinha um acerto de contas para fazer com o seu irmão. Foi traição ou incompetência? Apenas ordene aquilo que pode comandar. A Camille mostrou para ele o chicote da Avet e ele logo entendeu de que a garota estava morta e de que o seu plano não tinha dado certo. Se for pra fazer, tens que fazer direito. Então o Estevam não se segurou e finalmente soltou na cara da irmã todo o seu rancor e ódio e inveja que ele sentia dela durante a vida toda por ela ter sido sempre a favorita dos seus pais. O ego sempre deixa todos de joelhos. Ele disse: "Você está aqui para me servir." A Camille respondeu: "Eu jurei servir a este clã", lembrando ao irmão de que o compromisso dela era com o clã Ferros e não só com ele. Às vezes, ambições precisam ser reprimidas. Então ela se aproximou do Estevam, colocando a mão nos seus ombros, observando atentamente os olhos do irmão, enquanto uma energia Hextech carregava nas suas mãos. "Estevam, eu nunca te decepcionarei novamente", disse ela antes de disparar uma descarga elétrica tão forte que o Estevam morreu na hora, fazendo com que ele não sentisse dor na sua morte. Ao menos morra com alguma dignidade. Ela estava arrasada, mas o seu compromisso sempre foi com o dever e ela continuou sendo responsável. Sei o que sou. Tu sabes o que és? Agora, o clã Ferros é o mais influente de toda Piltover e sendo comandado por alguém de confiança, enquanto a Camille pode continuar agindo além dos limites da lei, garantindo o sucesso do clã. Minha nossa, a sua sobrinha neta sabe o que essa C andou aprontando? Ela olha para o passado lembrando dos seus pais, do Hakim e do Estevam, mas se enxerga no presente, onde o seu corpo atingiu o limite máximo do aprimoramento, e a sua simples presença já causa espanto, mas também respeito. Todos temos limites. Posso ter passado do meu. A Camille nasceu com um propósito, e esse propósito é ser a sombra do ferro. Uma lâmina ágil vence a luta, mas uma mente astuta vence a guerra. Maninho, eu preciso que você apoie o canal com o seu like, comentário Eu também não sabia que a Caitlyn era sobrinha da Camille, não. Achei boa a história, eu já dei like, eu só achei ela muito maçante, não, cara? Tipo assim, foi 20 minutos, 21 minutos, eu acho que 10 dele pelo menos, 12 dele pelo menos, foi tipo, tá ligado? Falando ali dela, do outro cara lá, é que é foda, na verdade. Não foi tão atrativo para mim, entendeu? Mas eu acho ok, válido ter dentro do vídeo, porque daí a história fica mais completa, né? Fica mais bonitinha, gostosinha e tal. O plot, o irmão da Camille é a LeBlanc. Sim, o plot, o irmão da Camille é a LeBlanc, que na verdade a LeBlanc não é LeBlanc, é a Nico se fantasiando de LeBlanc. Só que o plot do plot é que a Nico não é a Nico é a LeBlanc. Então, a todo momento que a Nico não existe, é só a LeBlanc, acaba sendo de fato a LeBlanc. Porque, na verdade, a LeBlanc é a Nico. E a Nico não existe. Então, acaba que a LeBlanc, que era a Nico, ela é de fato a LeBlanc. Então, a LeBlanc, que era a LeBlanc, é só a LeBlanc. Entendeu?